Estamos começando mais um programa Saúde em Seu Lar e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre cirurgia cardíaca. Quero lembrar vocês que o coração é um músculo que tem que funcionar de forma ideal, como o músculo da perna, como o músculo do braço. E esse músculo, ele é nutrido por artérias. E uma das artérias é a artéria coronária. Quando ocorre uma obstrução dessa artéria coronária, por placas de ateroma, por exemplo, pessoas com excesso de colesterol ou triglicérides, para de chegar o oxigênio em um determinado ponto, um determinado local do músculo cardíaco, provocando dor forte no peito e estamos diante, muitas vezes, do infarto agudo do miocárdio. Dependendo da extensão desta lesão, é necessário fazer uma angioplastia e, dependendo também de cada caso, a cirurgia cardíaca, que é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Vamos saber quais são as indicações, quais são os riscos da cirurgia cardíaca. Será que uma pessoa que passa por uma cirurgia cardíaca, ela pode depois ter uma vida normal, como, por exemplo, praticar esporte? O que leva a esse ponto de chegar a uma cirurgia cardíaca? Será que tem que obstruir várias artérias ou não? Quando nós falamos em ponte safena, por que será esse nome? Tira-se a safena da perna, mas será que isso não causa nenhum transtorno na circulação da perna das pessoas? Então, é um assunto muito interessante. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar para vocês uma cirurgia cardíaca e hoje nós vamos falar sobre a cirurgia cardíaca do ponto de vista mais técnico. Vou receber aqui o Dr. Maurício, que é o cirurgião cardíaco do Hospital do Coração aqui em Poços de Caldas. Convido vocês a continuarem conosco, nós vamos para um intervalo rápido e voltamos aqui com esse programa que faz a diferença na sua vida. Volto já já. Bem, estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Hoje, prazer imenso de receber aqui meu querido colega, Dr. Maurício Gomes, que é cirurgião cardíaco. Dr. Maurício, quem assistiu se lembra bem daquela cirurgia cardíaca que nós mostramos toda uma cirurgia cardíaca há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, mas já reapresentamos muitas vezes, era o Dr. Maurício, deu a entrevista também. Depois, fizemos há pouco tempo, demonstramos aí uma cirurgia de troca de válvula, né, válvula mitral, que também foi com o Dr. Maurício. Então é um prazer muito grande receber aqui um profissional de tão alto gabarito como o Dr. Maurício. Né? Maurício, muito obrigada, viu, mais uma vez aqui por atender o nosso convite. Tá? Eu que agradeço, mais uma vez. Virou artista já, né? Porque já esteve aqui comigo há muito tempo atrás, a gente falando mesmo de cirurgia cardíaca e depois teve muita boa vontade de explicar a cirurgia que ele estava realizando lá no Hospital do Coração. E por falar em Hospital do Coração, já vai para 10 anos o credenciamento, né? Pelo SUS. Isso, o credenciamento foi no final de 2008. Tá. Então nós estamos aí fazendo 9 anos esse ano do credenciamento do tratamento pelo SUS. Pelo SUS, o que foi assim um avanço para Poços de Caldas e para a região, uma coisa assim fantástica, indescritível, porque na época, antes de existir o serviço, eu, como diretora da Santa Casa de Poços de Caldas, quando nós precisávamos de uma cirurgia ou de uma angioplastia ou de um CAT, era uma dificuldade muito grande. Eu passava assim horas e horas no telefone para conseguir encaminhar o paciente. E é muito importante a questão do tempo, né, Maurício? Eu queria que você falasse a questão do tempo que a pessoa tem um infarto para chegar no serviço e os procedimentos. O prognóstico é totalmente diferente, não é? É diferente mesmo, porque o tempo é primordial, por conta que o infarto é a falta de circulação que ocorre numa região do coração em que essa região sofre o processo de morte. Né? Nós vamos ter a necrose, a morte dessa região do coração. Então, o tempo em que a gente consegue fazer esse tratamento, tentar abrir essa artéria,
é muito importante para diminuir essa morte dessa região do coração e melhorando as condições do paciente. Então, imagina uma pessoa esperar aí 12, 24 horas, né? E eu conversando aqui com a um, ele disse assim, que está recorde mesmo, né? Principalmente o SAMU, que já leva direto para o Hospital do Coração. Isso. Bem, quantas cirurgias já foram realizadas no Hospital do Coração aqui em Poços de Caldas? Há 2 semanas atrás, nós completamos 1.500 cirurgias cardíacas, né? Cirurgias abertas, com um sucesso muito bom, graças a Deus. O resultado nosso tem estado dentro das estatísticas de Europa, Estados Unidos. É isso que eu ia te perguntar. Está dentro de um padrão de excelência, vamos dizer assim, né? Sim, nós temos Graças conseguido, a Deus, né? A gente tem conseguido fazer dentro de um padrão muito bom. E é importante, gente, que o cirurgião é fundamental, é claro, expertise para fazer cirurgia. Eu estava falando com ele aqui antes de gravar o programa, fiquei impressionada de ver a habilidade para se mexer dentro do coração, ali na válvula, né? Quem teve a oportunidade de assistir viu a habilidade que um cirurgião tem, um preparo para poder fazer isso. E dizer também a importância de uma equipe, né, Maurício? A equipe toda, a enfermagem, quem está ali controlando a máquina ali que recebe o sangue, é muito importante, né? Então, eu quero de pronto, antes de nós começarmos a falar, parabenizar ao Hospital do Coração, parabenizar toda a sua equipe, viu, Maurício? A sua equipe, aí, os médicos que se envolvem, enfermagem, enfim. Todos têm um papel muito importante para esse sucesso que nós temos hoje aqui em Poços de Caldas. Quem nos assiste aí, nós estamos aí atingindo 29 municípios agora, aqui pela TV Poços. Realmente é um orgulho muito grande para Poços de Caldas ter um serviço de excelência como este. Maurício, vamos conversar um pouquinho, como é que a evolução da cirurgia cardíaca foi assim, uma coisa estrondosa, né? A evolução técnica, a tecnologia, para dar mais segurança para a cirurgia cardíaca, né? Isso, a gente tem, a cada dia que passa, as coisas vão, a evolução tem sido muito rápida, né? De tecnologia, de condições de equipamentos, condições de diagnóstico, a própria realização da cirurgia, novas técnicas que vão aparecendo com o tempo, em que a gente consegue diminuir muito o trauma que é com o paciente, né? A gente precisa tentar chegar o que a gente tem hoje em dia chamado de minimamente invasiva. Sim. Que seria aquela cirurgia que traz pouco trauma para o paciente, né? São cortes menores, técnicas menos invasivas, para que o paciente tenha uma recuperação mais rápida. Mas na cirurgia cardíaca mesmo, depois você vai falar, não tem outro jeito. Quando você precisa abrir, tem que abrir mesmo, né? Não tem, nós vamos falar sobre isso, porque tem várias formas de tratamento, e uma das formas é a cirurgia cardíaca, né? E aí tem que realmente fazer aí uma incisão maior para poder trabalhar, né? Vamos, Maurício, a pergunta do Antônio. Roda para mim, por favor. Doutor, meu nome é Antônio e eu gostaria de saber em qual situação que é indicada a cirurgia cardíaca. Bom, Antônio, a cirurgia cardíaca, existem várias indicações. Depende da doença do paciente, ele pode estar com algum problema nas válvulas cardíacas, ou o entupimento, a angina, o infarto, levando à falta de circulação no coração. Então, ele tem que ser levado a realizar todos os exames para ter a certeza do tipo de doença que ele tem e entrando em protocolos muito bem definidos hoje em dia da indicação do tipo de tratamento, que no final pode até ocorrer de ser necessário a cirurgia cardíaca mesmo. Ô, Maurício, é uma pergunta assim até ampla, né? A indicação, é claro que cada caso é um caso, mas quais são, assim, vamos dizer, diante de um infarto, né? Os tipos de tratamento que nós temos hoje para oferecer ao paciente, claro, depende de cada caso, não é todo caso que vai para a cirurgia cardíaca, né? A cirurgia, o infarto, na verdade, na ocorrência do infarto, se esse diagnóstico é feito até 6 horas do início do infarto,
a melhor indicação para esse paciente seria a angioplastia. Levar o paciente para um hospital que tem a realização de cateterismos, que tem o serviço de hemodinâmica, para que seja feita a angioplastia. O que é angioplastia, Maurício? A angioplastia é a abertura desse vaso que está totalmente fechado. Então, vai-se com o catéter e faz a abertura desse vaso. E por onde vai o catéter? Por onde funciona? A gente tem que ter um acesso arterial. Certo. Pode ser pela artéria femoral, que é feita na virilha. Sim. Pode ser feita através do braço, acesso arterial também. Mas na maioria das vezes pela virilha. Tá. Aí introduz um catéter, vai até o coração. Faz-se o diagnóstico de qual artéria que está... É o CAT, isso. Isso, é o Tá. cateterismo. Faça o diagnóstico de qual artéria que está tendo a obstrução ou causadora da falta de circulação e, na vigência do infarto, é feita a abertura dessa artéria para se retornar o fluxo sanguíneo, o fluxo de sangue nessa artéria e diminuir a área desse infarto, a área de necrose do coração. E tem também, né, Maurício, antes de se pensar, de qualquer maneira, quando a pessoa faz um diagnóstico de infarto, vai para CAT. Isso. Sempre. Sim. Sempre. Hoje em dia, sim. A Sempre. indicação é essa. Teve. Infartou, vai para CAT. Faz um diagnóstico clínico, que tem uns exames para fazer, tem a clínica e tudo mais. Mas qual que é a decisão quando faz um CAT de falar, não, este caso é angioplastia, é abrir a artéria lá como você está falando. Agora, esse caso não, já tem que ir para a cirurgia. É ali no momento do CAT que é a decisão? Sim, no momento do CAT a gente tem uma decisão do que pode ser feito com Certo. o paciente. Na vigência do infarto, na maioria das vezes, o melhor tratamento é a abertura ali, na hora, a angioplastia daquela artéria que está totalmente fechada. Isso faz na hora, no mesmo tempo? No mesmo tempo desse cateterismo, entendi. no paciente que está tendo o infarto. Tá, ok. No caso de angina, ou aquele paciente que já teve o infarto há vários dias, o cateterismo vai ser um diagnóstico. Então, vai ter o que existe de obstruções, de entupimento nessas artérias, para que seja decidido por qual tipo de tratamento que o paciente vai ser submetido. Se tiver, por exemplo, só para a gente entender, as pessoas entenderem, por exemplo, várias regiões que as artérias estão comprometidas do coração, porque cada região é uma artéria que vai nutrindo a coronária. Isso. Aí, se tiver muitas artérias, vamos dizer, obstruídas ou quase que totalmente obstruídas, aí se indica, aí se fala, não, aí tem que fazer a cirurgia cardíaca. Existem protocolos, Assim, né, para os 3 tratamentos Tá. que a gente tem. A gente tem o tratamento clínico, que é apenas com medicamentos, Sim. que pode ser uma opção para o paciente, uma opção muito boa hoje em dia. Inclusive, né? O tratamento com angioplastia, que é a abertura dessa artéria, ou desobstrução de uma lesão apenas, né, com a colocação de um stent. Ou realmente vai depender da anatomia e da quantidade de obstruções que existem. Certo. Isso aí tem que ser feita uma análise um pouco mais criteriosa. Aí você já entra, por exemplo, você, cirurgião cardíaco, só para as pessoas, porque quem faz o cateterismo, quem faz a angioplastia não é o Dr. Maurício. Certo. São os hemodinamicistas. Quem está lá no Santa Lúcia? Nós temos hoje 3 hemodinamicistas lá no Santa Lúcia. É o Dr. Ricardo, Dr. Frederico e Dr. Samir. 3. Eles Estão que lá. fazem a angioplastia. Eu faço o Hospital Santa Lúcia, mas é o Hospital do Coração também, tá? Só porque as pessoas falaram coração, agora Santa Lúcia, é porque antigamente se fala mais Santa Lúcia, hoje fala mais Hospital do Coração, né? Porque ficou referência aí realmente. Aliás, referência no Brasil, viu? Brasil. Hospital do Coração. Aí eles que fazem, mas aí em determinado momento eles chamam você lá, por exemplo. Doutor Maurício, olha, aqui, como é que nós vamos fazer? É isso? Só para as pessoas entenderem, para você. Aí você entra no caso, que se for cirurgia tem que cair na sua mão.
Isso, a gente Tá. tem que ter uma discussão hoje em dia que Certo. é multidisciplinar, né? Entre o Isso. cirurgião, o hemodinamicista e o cardiologista clínico, Sim. para a gente realmente colocar na balança qual que é o melhor tratamento para cada paciente. Tá ok. Vamos para uma pergunta aqui da Ana. Roda para mim, por favor. Como é feito o cateterismo cardíaco? O cateterismo ele é feito pela introdução de um catéter que vai chegar até o coração para que seja feita a injeção de um contraste dentro das artérias do coração para a gente enxergar realmente se existe obstrução, aonde que é essa obstrução. Então nós temos que ter o acesso a uma artéria do corpo humano. Pode ser feito pela virilha, através da artéria femoral, ou pode ser feito pelo braço, através da artéria radial, através da artéria do braço aqui, que são os acessos mais comuns. Maurício, para você indicar uma cirurgia cardíaca, uma indicação, você se baseia, claro, como você disse, há uma discussão de uma equipe e tudo, mas o exame, vamos dizer, padrão ouro, vamos dizer, para indicação, é o CAT, é o cateterismo. Ou não, ou você faz, tipo, por exemplo, que às vezes as pessoas falam, o doutor me pediu uma cintilografia. Você pede esse exame também? É importante pedir antes de uma cirurgia cardíaca ou não é? Não, sim. Muitas vezes é a cintilografia que nos vai dar um norte de indicar ou não um tipo de tratamento. Porque a cintilografia mostra o quê? A cintilografia faz parte dos exames pré-operatórios ou muitas vezes dos exames em que a gente vai investigar se existe ou não a falta de circulação no coração. Ah, tá. Então, muitas vezes nós ainda não sabemos se existe a falta de circulação. A cintilografia ela vai enxergar, através das imagens computadorizadas, se existe essa falta de circulação em qual região do coração. Tá. Ou algumas vezes a é um cintilografia... exame funcional, vamos dizer? Sim. Funcional. Sim, é. Tá. Ou muitas vezes vê-se o paciente que já teve um infarto, a cintilografia vai nos dar os dados se aquela região onde teve o infarto, se ainda existe musculatura ali, ou se apenas é uma região de cicatriz, que não tem nada o que fazer Tá. pelo tratamento. Já sofreu ali, já cicatrizou. Já cicatrizou, então nós não temos mais nada o que Cicatriz fazer. não tem como sair nem do coração, né? Cicatriz é complicado. É. Bom, aí, então você pede esses exames, aí vamos entrar diretamente agora na questão da cirurgia cardíaca, que é a tua área aí. Indicou a cirurgia cardíaca, começa esse preparo para o paciente. Isso. Vamos supor, vou te dar um caso aqui, um paciente diabético, né? Você deve pegar, é claro que tem muita doença cardiovascular, porque a diabetes, eu até fiz um programa aqui com o Tasca sobre diabetes, ele falou, é um arraso nas artérias, é um arraso. Tem um diabético, teve um infarto e decidiu-se lá pela cirurgia cardíaca. Esse paciente ele tem que ser muito bem preparado, porque é uma cirurgia de grande porte, não é isso? A gente tenta fazer uma entrevista, né, com o paciente, que é a consulta, tentando checar todos os pormenores, todas as doenças do paciente, para que a gente tenha o controle melhor dessas doenças, para diminuir as complicações e os riscos da cirurgia. Certo. É uma cirurgia que tem risco, lógico, eu falo isso para todos os pacientes, mas a gente pode diminuir muito com um preparo bem feito. Bem feito. Que a gente faz lá no hospital, tem avaliação da cardiologia clínica, tem avaliação pré-operatória do anestesista, a anestesiologia faz uma avaliação pré-operatória também, para que a gente diminua ao máximo os riscos do paciente. Tá ok. Nós vamos continuar agora já entrando no assunto da cirurgia propriamente dito, mas nós vamos precisar ir para um intervalinho. Quero lembrar vocês do programa, né, pela TV Poços, tá? HDI 21.1, né? Pegando aí várias cidades da região. É um prazer estarmos aí na sua casa, no seu lar, levando informações tão importantes e fazendo diferença na vida de todos vocês. Lembrando que o programa é todo domingo às 19h30, com reapresentação às quintas às 16 horas e também sexta-feira,
6 horas da manhã. Né? Quem acorda cedinho aí já acordar se informando sobre saúde. Não sai daí que a gente volta em 1 minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje com o Dr. Maurício, cirurgião cardíaco, falando de cirurgia cardíaca. Já aproveitei aqui, já parabenizei o Hospital do Coração aqui em Poços de Caldas, que realizou aí, segundo o Dr. Maurício, a última semana, aí, a última 1.500 cirurgias cardíacas e a maioria, graças a Deus, com muito sucesso. Embora seja uma cirurgia de risco, mas quando a qualidade e carinho e atenção e dedicação, tudo acaba dando certo, graças a Deus. Nós vamos começar já esse bloco com a pergunta. Roda para mim, por favor. Senhor Maurício, o que é angioplastia? Bom, Celso, a angioplastia, eu falei um pouquinho aqui anteriormente, é a abertura da artéria, que existe uma obstrução nela, que não está deixando passar o sangue para uma certa região do coração. Então a angioplastia ela vai por dentro, existe a abertura dessa obstrução e a colocação, na maioria dos casos, de um stent, que é uma molinha que vai manter essa artéria aberta, para que se volte a circulação aonde está faltando. O Maurício explicou aqui no bloco anterior que é uma das opções, né, um dos tipos de tratamento, né? Agora, bom, quanto tempo o paciente fica internado antes da cirurgia? Se você interna antes, prepara ele internado. O paciente é preparado internado na maioria das vezes? Não. Não. Na maioria das vezes a gente faz isso eletivamente. Ah, tá. Com o paciente no consultório, no ambulatório. Certo. A gente pede todos os exames, todas essas avaliações, para que a gente possa levar o paciente em ótimas condições, já bem preparado. Então, só assim, interessante, te cortando, desculpa, mas depois você completa. Se o paciente tem um infarto, faz o cateterismo, aí vocês decidem pela cirurgia cardíaca, aí ele já fica, né? Ou não? Não, a gente tem tido muitos casos de urgência. Isto. É considerado uma urgência. Uma urgência. Em que ele tem um infarto. Que não é o ideal, né, Maurício, fazer uma cirurgia. Não é o ideal, mas realmente às vezes... o ideal seria fazer ele vindo de casa. Ele está mais tranquilo, o coração não acabou de sofrer o infarto, para que os resultados sejam melhores. Tá. Mas a gente tem tido muitos pacientes, tem vindo muito paciente já com infarto. Então a gente avalia o tipo de obstrução que existe. Se a obstrução é muito grave e o paciente tem um risco alto de vir a ter outro infarto logo em seguida, nós mantemos ele com todos os medicamentos, com toda a medicação internado e já preparamos para fazer a cirurgia já nessa internação. Tá. E tem muitos casos acontecendo assim? Sim, muitos. Infelizmente, muitos né? casos. Tem vindo muita gente de toda a região sul aqui, vem transferida já com infarto estabelecido, então vem para o diagnóstico e a gente tem que resolver ali porque o risco de vir a ter outro infarto é muito grande. Bom, indicada a cirurgia, vamos lá para a cirurgia, né? Quem viu, quem assistiu, as inúmeras vezes que eu passei o programa com o Dr. Maurício lá mostrando, realmente é uma incisão bastante avantajada, vamos dizer assim, né? Grande. Não tem como ser de outro jeito, né? E aí, o que as pessoas acham muito interessante é o que o Thiago vai te perguntar agora. Roda para mim. Doutor Maurício, o coração continua batendo durante a cirurgia? Bom, Tiago, a cirurgia ela é feita, na maioria das vezes, com o coração parado, né? O que a gente chama de circulação extracorpórea, em que nós desviamos o sangue da região do coração e do pulmão, levamos para a máquina, aí ele é oxigenado e retorna para o paciente, pela aorta, para manter a circulação do corpo e do cérebro durante a cirurgia que é feita no coração parado. A maioria das cirurgias são feitas dessa maneira, mas existem ainda algumas cirurgias de ponte de safena que podem ser feitas com o coração batendo. A gente tem feito muitas cirurgias com o coração batendo? Sim. Não é complicado ali o coração
Sístole de ácido, quer dizer, né, Maurício? Porque você é muito delicado a situação, né? Tem que ter uma habilidade incrível, viu? Né? Hoje a gente tem equipamentos, né, que foram desenvolvidos justamente para estabilizar essa região onde vai ser colocada a ponte, e é estabilizada só essa região. Então, isso é uma evolução, então. É uma evolução que teve agora com os anos, mas já tem muitos anos que nós já temos essa possibilidade. E a gente consegue fazer 2, 3 pontes com o coração batendo. Com o coração batendo. Mas a maioria que vocês fazem é com o coração parado. Sim, a maioria, a grande que maioria faz é ele com o parar, coração hein? parado. O susto? O que faz ele parar? Ele para, você usa algum medicamento ali? O que acontece? Sim, a gente, como eu falei, a gente desvia o sangue para a máquina. Então, senão a pessoa, né? Eu tiro o sangue do coração. É muito interessante. E a gente injeta uma solução, chama solução de cardioplegia. Ela é rica em alguns minerais e em que ela vai fazer o coração, a fibra muscular parar. Ela vai parar relaxada, no coração, né? Injeta no coração, nas artérias coronárias. Certo. E gelada também. Então isso tudo faz com que o coração venha a parar sem gastar energia. Certo. Quem assistiu viu, é a coisa mais interessante. Agora, bonita é quando volta, né? Porque aí não faz nada. É lindo demais, nossa senhora. Bom, nessa cirurgia, você, é claro que você tem uma equipe, você faz com você, o cirurgião, tem o assistente. Um outro assistente que também é outro cirurgião. Isso é muito importante. Sempre. Não é um médico que não tenha especialização, né? Isso. Isso é muito importante. Na grande maioria das vezes tem que ser outro cirurgião. Cardíaco, já com experiência, para a gente ter melhora dos resultados. Quem está lá agora com você, Maurício? Agora quem está na nossa equipe é o Dr. Martin. Martin. Tá. Dr. Martin. Ele eu não conheço, Dr. Martin. Então é você, cirurgião cardíaco, e Dr. Martin. Isso. Os outros que estavam foram para outro serviço. Sim, né? Eles já estão em outro serviço. Em outro serviço. Aí você tem o assistente, o médico, cirurgião cardíaco assistente, e tem quem que tira a veia? Daqui a pouco nós vamos perguntar. A veia, por exemplo, a safena. Aqui hoje a gente trabalha com 2 cirurgiões, eu e mais o Dr. Martin. Se um está preparando a artéria mamária ou abrindo o paciente, o outro já está tirando a veia safena. Tá. Então nós 2 trabalhamos sempre em conjunto. Em conjunto. Então são 2 cirurgiões, tem quem fica ali cuidando da circulação extracorpórea. Isso, é o perfusionista. Perfusionista, que é muito importante. É uma pessoa especializada, treinada para isso, né, que hoje é o Claudinei. O Claudinei. Que já faz parte da nossa equipe desde que nós começamos aqui, já tem 10 anos. E a enfermagem, né, que fica ali, né, o anestesista, claro. A instrumentadora, né, que é a parte primordial dentro da cirurgia. Instrumentadora, certo. Isso, para que a gente tenha agilidade e tudo, ela conhece todos os atos. Sim. Tudo. Todas as etapas da cirurgia. O Dr. Maurício pensa já está na mão dele, né? É isso mesmo. Isso é muito importante. E tem o anestesista, claro, importantíssimo, né? Anestesista que mantém ali. E a enfermeira, os auxiliares da sala de cirurgia, que conhecem também todos os atos, todas as etapas que a gente precisa lá dentro. Quer dizer, é uma orquestra. Sim. Para resumir. É uma equipe em que a gente precisa de todo mundo atuando bem ali dentro. E é uma orquestra. Funciona tudo, né? Funciona tudo. Eu aprendi bastante coisa quando fui ver lá as cirurgias, mas é muito interessante. Você quer ver que pergunta interessante? Roda para mim, por favor. Doutor Maurício, por que a cirurgia no caso de infarto é chamada de ponte safena? A cirurgia é chamada ponte de safena, né, comumente chamada pela população, porque o que a gente faz durante a cirurgia não é a retirada da artéria ou da obstrução que está causando aquela falta de circulação. A gente realmente faz uma ponte. A gente leva sangue para frente de onde está a obstrução. Então, vai levar sangue para onde está faltando, pulando essa obstrução. Faz a ponte. Por isso é que é chamado de ponte. E ponte de safena, porque
A maioria das pontes são feitas, e quando se começou a fazer, né, essa cirurgia, há anos atrás, era retirada a veia safena da perna. Mas também pode ser feito com a mamária, com a artéria radial, com a artéria gastroepiploica do estômago. Existem algumas indicações para cada cirurgia. Você tem que abrir o estômago? Abre o abdômen. Abre o abdômen e pega... Abre o abdômen e dissecam a artéria que vem do estômago. Pode ser feita, mas na falta da veia safena, né? O paciente que já fez a cirurgia de retirada da safena, por conta de até uma cirurgia prévia, ou uma cirurgia de varizes, ou se a veia safena tem varizes e é tão doente que ela não pode ser usada no coração, então a gente lança a mão dessas outras, da artéria radial, que é a artéria do braço, ou essa artéria do estômago. É interessante. O paciente diabético, que você deve pegar muitos, sim, normalmente as artérias já estão comprometidas, né? Sim. Às vezes a safena, a mamária, a radial. E aí? Se você pega um caso grave desse, por exemplo, como o Tasca estava aqui falando no programa que nós temos de diabetes, ele falou que tem casos que, né, realmente as artérias estão comprometidas. É difícil acontecer um caso assim, né? Aí você... Quer dizer, eu acho que eu apertei o Maurício sem abraçar ele agora aqui. Mas é verdade, eu acho que são situações que acontecem, né? Sim. Acho por que isso sobra, que a gente talvez, do estômago. Por isso é que a gente tem essa gama de opções, né? Para que a gente possa dar para o paciente o que há de melhor para aquele paciente. Tá. Maurício, quanto tempo mais ou menos é a cirurgia? Tu correndo assim, graças a Deus, tudo bem. A cirurgia, o preparo dela, o preparo da artéria mamária, da safena, isso tudo leva mais tempo do que realmente a cirurgia no coração. Né? Então, mas no todo, desde a gente começar a incisão até terminar, em torno aí de umas 3 horas, 3 horas e meia. 3 horas, 3 horas. É a média 3 horas e meia. Da maioria delas. Aí você disse que o coração para através dessa solução e quando volta, você não faz nada, simplesmente libera o sangue, o coração já entende que ele tem que bater? É isso, mais ou menos? Isso para as pessoas entenderem, né? Isso é uma das coisas mais apaixonantes na cirurgia cardíaca, por isso que eu sou apaixonado por ela. Na hora que a gente volta o sangue para o coração, o sangue entra nas artérias coronárias e começa a irrigar a musculatura do coração ela é específica e ela volta até a contração espontaneamente, sozinha. É demais. Então, na grande maioria dos casos, o coração volta a bater sozinho. Uma das complicações, Maurício, que você encontrou durante a sua vida, e desde quando você estava se preparando para ser um grande cirurgião como tem casos que o coração não volta? De não conseguir voltar? E você ter que talvez fazer medicamentos, alguma coisa assim? Não, existem casos. Até agora acho que a gente falou muito aqui sobre os casos eletivos, casos bons que vão para a cirurgia em condições boas. Agora, nós temos alguns casos em que a gente tem que entrar numa emergência, num infarto complicado, como uma ruptura do coração. A região do infarto, ela morre. Então, ela pode vir a romper. Certo. E extravasar sangue para outras cavidades, tudo. Isso aí são casos gravíssimos em que a gente, infelizmente, algumas vezes a gente entra em casos que são muito graves e o coração tem uma dificuldade de voltar a bater com o vigor que precisa. E aí tem os medicamentos, né? Isso, a gente lança a mão de vários medicamentos, várias opções para ajudar nessa Para ajudar nisso, né? Vamos à pergunta, roda para mim, por favor. Doutor Maurício, a veia que tira da perna não faz falta para a circulação? A gente faz a escolha a gente chama de enxerto, né? O que a gente vai usar para fazer a ponte. A escolha desse vaso, tem que ser um vaso, vai ser dependente de cada paciente. Então, se a pessoa tem a veia safena boa, tem as outras veias da perna todas pérvias, não tem nenhum entupimento nas veias,
não tem inchaço crônico, nunca teve uma trombose, essa veia safena, que é uma veia superficial, ela não vai fazer falta. Tá? Ela não vai, você pode fazer a retirada dela, que ela não vai fazer falta para a circulação, para o retorno do sangue, né, que ela é responsável pelo retorno do sangue da perna para o coração. Então ela não vai fazer falta. Quando a gente tira a artéria do braço, a artéria radial, também é feito um exame antes, para ver se ela não vai fazer falta para a circulação, para a gente escolher cada tipo. Tudo muito bem estudado, né? Bom, terminada aí a cirurgia cardíaca, tudo, as pessoas, normalmente, é claro, uma cirurgia nesse porte, vão para a UTI. Sim, né? Sim, E todas vão. Todas, sem exceção. Sem exceção. Inclusive, vocês estão com quantos leitos de UTI lá da parte cardíaca? Parece que... Não, hoje o hospital tem 37 leitos 37 já? de UTI. Né, uma parte selecionada, separada para UTI neurológica, tá? Especializada em tratamento do AVC. Sim. E o restante vai girando em várias patologias, em que a gente não tem um limite aí de quantas cirurgias para cirurgia ou para cardiologia. Bastante, tudo. né? A gente ocupa muito. Você ocupa muito espaço muitas lá, vagas. Né? Muitas Fala vagas. Fala com o Maurício que manda nas vagas lá, viu, gente? Ele que manda, e os outros médicos aí, os cardiologistas que mandam lá, né? Porque, infelizmente, as doenças cardiovasculares é que estão tomando conta e matando, e é a primeira causa de morte, são as doenças cardiovasculares, né? Infelizmente. Isso mesmo. Por tudo que nós falamos aqui, né, gente? Vocês assistiram, diabetes, falta de sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, má alimentação, estresse. Eu não vou nem mais falar, porque o que nós já falamos esses últimos dias sobre melhorar a cultura e a qualidade de vida, falamos bastante, viu? Acho que não vão seguir se não quiserem. Não é isso, Maurício? Bom, aí ficando na UTI, os pacientes devem ficar o quê? 48 horas, 70, tudo evoluindo Isso. bem, né? O protocolo nosso é 48 horas na UTI. 48 horas com na UTI. 2 dias tendo uma evolução normal, sem complicação, paciente bom, a gente já transfere ele para o quarto. Maurício, qual que é a maior queixa, vamos dizer assim, do paciente no pós-cirúrgico? É a dor? Porque abre-se o externo, né? Isto. Qual que é ou não é? Não, a dor não é a principal queixa hoje. Porque se você pensar numa fratura, você fraturou o braço e colocou um gesso... Estabilizou, melhora a dor. Estabilizou, ela não dói. Tá. Então, na verdade, a gente serra realmente o externo. Gente, serra. É uma serra. Mas no final da cirurgia a gente faz a fixação desse externo, né, com fios de aço. Então ele é bem fixo para que o paciente, para que ele não haja movimentação e não haja dor. É lógico que tosse, movimentação na cama, isso tudo leva a um desconforto. Mas não é a principal queixa do paciente. Não. Aí, em cada momento desse pós-operatório, nas primeiras horas, tudo você vai variar um pouquinho aí. Porque você lida, né, Maurício, você sabe a ansiedade de saber que você está indo por mais tranquilidade que a equipe passe, que o médico passe. Olha, estou indo para uma cirurgia cardíaca. E eu acho que quando a pessoa acorda, puxa vida, eu estou aqui, né? Então, existe toda uma questão psicoemocional muito grande, eu acho, né? Pessoas mais, outras menos, né? Eu costumo falar com todos os pacientes. Esse medo é normal, todos têm. Mesmo os que chegam lá falando, não, pode me operar que eu não estou sem medo nenhum. Depois da cirurgia, ele acaba assustando um pouquinho e vem à tona esse estresse. Essa ansiedade. Toda a ansiedade. Então, realmente, é uma coisa muito comum. Não deixa de ser um trauma, né? Claro que não. Então, eu estava lendo sobre essa questão, está chamado estresse pós-traumático mesmo. É um trauma que a pessoa... É normal, gente. Vai abrir o peito, sabe? Mexer no coração. Mas eu acho que essa questão da dor, que eu achava que era uma coisa que incomodava mais, então não é isso. Não. Então, não é o que mais incomoda. Então tá. Nós vamos ter que ir para mais um intervalinho, o programa está quase no final, tem mais 2 perguntas aqui de telespectador. Eu volto 1 minutinho.
Bem, estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de cirurgia cardíaca. Mais uma vez, parabéns aí ao Hospital do Coração, 1.500 cirurgias, grande maioria com sucesso, graças a Deus. Parabéns a toda a equipe, Dr. Maurício, toda a equipe, toda, sem exceção. E também, claro, ao grande empreendedor que é o Dr. Aum, né? Que trouxe a cirurgia cardíaca para Poços de Caldas. A verdade é essa, né? Eu me lembro, na época, eu estava tentando, eu era diretora do hospital, estava tentando trazer para a Santa Casa e não tive apoio na época das autoridades superiores, né? E o Dr. Aum, de pronto, assumiu e trouxe e deu realmente um grande up, né, na medicina aqui em Poços de Caldas. Agora com a questão também do AVC, enfim, e tantas e outras coisas que vocês viram aqui a entrevista que eu fiz com o Dr. Aum sobre os serviços do Hospital do Coração, que tantos benefícios tem trazido aí à população de Poços e da região, não desmerecendo a nossa querida Santa Casa também, que tem o seu papel importantíssimo no atendimento à saúde. Não é isso? Vamos à pergunta agora. Roda para mim, por favor. Doutor Maurício, depois que a pessoa faz uma cirurgia do coração, ela pode levar uma vida normal? Muitas vezes a gente pega isso sem ter grandes prejuízos, né? Sem o paciente ter uma insuficiência cardíaca antes, tudo. Então a gente devolve a circulação ou o funcionamento de uma válvula no coração. Então a pessoa, eu sempre falo que a pessoa vai poder ter uma vida praticamente normal. É lógico que a orientação que a gente tem de um paciente que tem um problema no coração foi corrigido, mas ele ainda tem. É que ele vai poder fazer exercício físico, vai poder voltar às suas atividades, mas sem excessos. Esse excesso o que é? Quando a pessoa é um esportista, não faça nenhum esporte de competição. Hoje em dia é muito sabido, né? O paciente que tem um infarto, que é recuperado e volta a uma estabilidade muito boa, uma vida praticamente normal, a recomendação é que não faça esportes de competição. A competição, por exemplo, se é um jogador de futebol de um time, por exemplo, não vai ter como mais. É complicado. O ideal é que não. Porque o esforço é muito grande, né? O esforço é muito grande, o estresse é muito grande, então leva a um risco que é desnecessário. Certo. Aí tem que optar pela vida, né? Optar pela vida. Mas com uma qualidade de vida caminhada, muito boa. uma esteira, musculação, por exemplo. Pode fazer. Mas eu prescrevo musculação e exercício aeróbico para todos os meus pacientes. Lógico que com moderação e com o acompanhamento de um profissional que ajude a moderar esse exercício. Tá. Quanto tempo depois da cirurgia, Maurício, você já libera, assim, já vai liberando, vamos dizer? Em média? Para iniciar uma caminhada, né, para retomar como se fosse um treinamento, após 45 dias da cirurgia, 45. Já começa a caminhada. Tá. Após 3 meses, você já tem recuperação, já tem uma caminhada sendo feita, a recuperação do osso externo. Tá. Tudo, de dor, de desconforto. Eu acho que a própria pessoa se autolimita, né? Sim, muitas vezes sim. Ela vai vendo os limites dela, ela vai avançando de acordo com os limites, claro, sempre com a visão do médico, é óbvio, né? Com a indicação do médico, mas a própria pessoa vai vendo onde que ela pode ir se soltando, né? Agora só se pega um meio doido aí que acha que, né, pode tudo, não pode deixar, né? Mas após 3 meses, ela já volta às atividades normais. Normais. Você não casa com o paciente, não, né? Não. O que eu estou querendo dizer que tem patologias que casa, né? Sim. Nunca mais você tem patologias, você tem que seguir com o médico o resto da vida. No caso da cirurgia, você acompanha por um tempo e depois não precisa mais. Não, precisa do acompanhamento com o cardiologista. Não, estou falando com você. Cirurgião. Algumas doenças, sim. Tá. Os aneurismas de aorta. Tá. Os problemas de arritmias em que são colocados um implante de marca-passo, os marca-passos têm que ser acompanhados o resto da vida. Tá. Então, esses pacientes precisam do acompanhamento, fazem esses retornos, esses acompanhamentos. Agora, com o cardiologista é o resto da vida, não tem jeito, né? Isso mesmo. A última pergunta agora, roda para mim, por favor. Doutor Maurício, qual é o risco da cirurgia do coração? O risco da cirurgia é um risco, hoje em dia, até calculado.
tá? Existem calculadoras, vamos falar assim, que a gente coloca todas as doenças do paciente, se já teve infarto, se não teve, se já teve AVC. Então a gente coloca nas calculadoras para a gente ter uma ideia do que é esse risco para cada paciente. Mas vai depender disso, de cada doença que o paciente tem, se é tabagista, se é sedentário, obesidade. Esses fatores todos já têm uma insuficiência renal, né, os problemas principalmente nos diabéticos. Então todos esses fatores têm que ser levados em conta para a gente ter esse risco realmente. Tá, o risco Existem cirúrgico. riscos? Existem, como toda cirurgia. Tá. Né? O paciente fica quanto tempo no hospital depois de sair da UTI? Mais uns 2 dias, 3? Mais uns 4 a 5 dias. Então é em torno de uma semana, mais ou menos. Em torno de uma semana de Tudo internação. correndo bem, né? É. E graças a Deus a maioria corre. Bem, eu acho que você tem mais alguma colocação? Acho que não. Acho que pelo menos deu para entender aí a questão da cirurgia cardíaca. Nosso tempo já se esgotou. Maurício, leva aí esse coração que você não vai abrir não, tá? Tá bom? Esse aí tá bom. Tá certo. Esse tá circulando, esse não tá infartado, esse não, tá tudo bem com ele, viu? Tá, okay. Tá bom? Olha, mais uma Obrigado. vez, parabéns, obrigado pelo seu carinho, sempre com o programa. Aliás, todos os médicos, colegas que vêm aqui colaborar, né? Informando a população, porque a gente quer fazer diferença na vida das pessoas através da informação, da educação em saúde. Parabéns, que Deus continue iluminando aí. Quando fizer as 3.000, você volta, né? Tá certo. Tá bom, Max? Obrigado, Okay. viu? Um abraço a todo mundo lá, viu? Ok, muito obrigado mais uma vez você, sua produção. Tá. Em nome do hospital, em nome do Dr. Aún e de toda a nossa equipe lá, que é muito importante. Com certeza. Para a gente chegar a esses números. O mandurinha sozinha não faz verão, sempre falo isso, viu? É e é verdade. Temos que trabalhar em equipe, principalmente quando se trata de uma coisa tão nobre assim como é a saúde, né? Sem saúde, nada vale a pena não. Quero agradecer a vocês, a audiência, o carinho, agradecer as cidades que estão nos assistindo. Lembrar que o programa também agora tem pelo rádio 87.9, Estúdio FM, programa Saúde em Celular, temos o Momento Saúde, temos no YouTube. Olha, estamos informando a saúde aí de todas as formas que nós podemos. Agradecer a audiência e o carinho. Um grande abraço e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.